Queria entender, Saravalli, na sua percepção aí, qual que é a oportunidade, o que você está olhando, o que talvez tenha no mercado de oportunidade com relação a dividendos que os investidores muitas vezes não estão atentos, não estão monitorando. Exatamente, esse talvez tenha sido um dos principais assuntos aí corporativos dessa semana, o anúncio de diversas companhias, centenas de milhões sendo distribuídos através de dividendos, JCP, ou pelo menos anunciados ao longo dessa semana. Então é importante você acompanhar, e é lógico que a gente acompanha sempre as mesmas empresas, os mesmos cases, né? Bancos, Petrobras, né? Mas a Bolsa, principalmente as empresas de capital aberto, a gente não restringe a 30, 40 empresas ou as mais conhecidas. E pelo contrário, eu calculei aqui, eu fiz uma conta do dividend yield dos últimos 12 meses, tá? Então isso aqui é o histórico, as empresas já distribuíram, né? E os destaques, eu peguei 3 destaques aqui, são 3 empresas que provavelmente você não conhece, talvez você não conheça. Então a gente não está falando de Petrobras, a gente não está falando de Itaú, não estamos falando de Taesa, não estamos falando de uma empresa de celulose, estamos falando de empresas, né, do setor de construção civil, varejo, consumo, né, ligados a esse setor. Né? 2 empresas, lógico, que têm particularidades, então é importante você entender que a gente está fazendo uma análise aqui retroativa. Para você entender, lógico que essas companhias vão continuar saudáveis, gerando caixa, pode ter acontecido algum movimento específico, mas o mais importante é que se a gente olhar para esses números, vocês conseguem entender como as ações ainda estão muito baratas. Né? Marco, tem empresa que pode ter distribuído 38% de dividendos, de retorno através de dividendos? Sim, né? Banco da Amazônia. Marco, tem empresa que pode ter distribuído 46% somente através de dividendos? Sim, HBR. Tem empresa que pode ser distribuído quase 60% através de dividendos nos últimos 12 meses? Sim, a São Carlos. Tá? Então, lógico que são empresas, às vezes até porque são empresas fora do radar, têm menos liquidez, né? E a ação fica muito descontada e por algum movimento a empresa faz uma venda de ativo ou faz uma distribuição extraordinária, a dividend yield fica tão expressivo que chama a atenção. Então, de novo, quando você vai montar uma carteira de dividendos, lógico que a gente tem as grandes empresas mais conhecidas, mais líquidas, mas olhe também outras empresas, e eu tenho certeza, depois deixa aí nos comentários das redes sociais, se você já tinha ouvido falar dessas 3 empresas. 3 empresas listadas, conhecidas, saudáveis, e que foram as 3 melhores ações de dividendos nos últimos 12 meses. De novo, tá? Estamos falando aqui de São Carlos distribuindo cerca de 60%. E como é calculado isso? Os últimos 12 meses no preço lá de 12 meses atrás. Então isso mostra também como os ativos estão ou estavam muito descontados. Depois seguido da HBR e da Banco da Amazônia. Tá lembrando que aqui a gente pegou algumas classes de ações, no caso do Banco Amazônia, da Amazônia a gente teve as ações ordinárias que deu essa distorção muito expressiva, pode ser que não aconteça na preferencial, é importante analisar, não é necessariamente uma recomendação aqui, mas certamente o investidor precisa conhecer outras empresas, né, fora do radar e também para dividendos, não só olhar sempre para as mesmas, para utilities, saneamento, né, energia, né, e olhar também para empresas aí fora do setor. Até muita gente fala assim, o brasileiro gosta de investir em imóveis, né, comprar imóveis, participar de construções, né, de incorporação, aqui também. Você pode ser sócio de grandes empresas, de certa forma, no setor também imobiliário, São Carlos, HBR, né, que tem diversas lojas, diversos empreendimentos, né, diversos ativos, né, e você tem um retorno, às vezes, 2, 3, 4 vezes superior do que você teria, por exemplo, num fundo imobiliário, ou você teria investindo no imóvel buscando rentabilidade. Então, a Bolsa proporciona isso para vocês. É lógico que você estudar muito, precisa conhecer. De novo, não necessariamente essas companhias vão continuar se destacando ao longo dos próximos meses, mas foram as 3 melhores distribuições ou seja, retorno através de dividend yield dos últimos 12 meses. Não foi Petrobras, não foi Banco do Brasil, não foi Klabin, não foi Taesa, foi São Carlos, HBR e Banco da Amazônia. Esse é o nosso destaque aqui da nossa análise do final de semana aqui toda sexta-feira aqui na BMC News, tá? Então qualquer dúvida também fico sempre à disposição e para você se tornar investidor é importante conhecer todos os fundamentos como a gente estava vendo até na reportagem anterior, mas tem sim grandes oportunidades, principalmente quando a gente tem uma bolsa caindo, né, realizando, é assim nesse momento que surgem as grandes oportunidades, né, que você vê grandes investidores, o Barça, como é que o Barça ganhou
50% de retorno de dividendos num case, numa empresa. É possível a gente conseguir ver e todo mundo pode ter esse retorno aí estudando, né, conhecendo os ativos. Lógico, né, é arriscado, oscila no caminho, mas os retornos tendem a compensar no médio e longo prazo. Tá? Então esse é o nosso destaque aqui dessa sexta-feira aqui na BMC News. Empresas de dividendos, né, as melhores empresas de dividendos que talvez você não conhecia ou nem sabia que estava listada na B3 aqui na nossa bolsa. Boa. Ô Saravalli, só para um pitaco aqui, né? E também uma pergunta, né? Você até está no GC aí, né? Que talvez você não conheça, inclusive, a magnitude dos dividendos. Tem aquelas empresas que são reloginho, né? Inclusive até o próprio Barsi gosta, que distribui sempre dividendo, as vacas leiteiras e tudo mais. Essas também vale a pena, né? Estudar e colocar no radar aí para quando abre oportunidade, colocar no carrinho para olhar o dividendo lá na frente também, né? Não, com certeza. Não é. Eu nem recomendo você montar um portfólio somente com essas empresas, né? E lembrando que tem empresas ali que pode estar passando por alguma particularidade, ou passou por uma particularidade, por exemplo, essas empresas São Carlos HBR, é muito comum ela comprar ativos e também vender ativos. Ela pode vender um grande ativo, um imóvel, enfim, deixar no caixa ali e depois distribuir, né? Reduzir capital, enfim. Então é importante entender. Lembra no caso da Petrobras, por exemplo, que a Petrobras já distribuiu um caminhão de dividendos, continua gerando caixa, sendo uma boa distribuidora, mas era muito volátil, depende do petróleo. Se o petróleo está 100, se o petróleo está 50, né? Depende da alavancagem, do endividamento. Mas é importante você ter sempre uma composição, é importante você sempre pensar num portfólio, né? Não escolher empresas isoladamente, tá? Mas o que eu estou querendo dizer aqui que não é somente Petrobras que vai fazer parte do seu portfólio, não é somente bancos, não é somente a Taesa, Semig, não é somente esse tipo de empresa. Você tem outras empresas que são menores, menos conhecidas, que às vezes podem agregar um retorno através de dividendos no seu portfólio e subir muito a sua rentabilidade, né? Se a gente olhar para a Bolsa hoje, você encontra ali na média 8%, 9%, 10% talvez de dividend yield projetado, né, nos cases mais focados em dividendos. Mas se você adicionar uma empresa que vai te adicionar 20%, 30% de retorno através de dividendos, né, o seu bolo ele vai subir para 12%, 15%, né, através de retorno através de dividendos. Então, é importante você conhecer todas as companhias, né, e não somente as mesmas que todo mundo comenta. O nosso objetivo aqui também é falar, lógico, né, das grandes companhias, mas também trazer algo novo que vai agregar valor na sua tomada de decisão. O importante é você estudar, envolve riscos sim, né, envolve particularidades, mas tem outras empresas que podem se destacar, né, que talvez de fato você nunca ouviu falar ou não conhecia ou não sabia que era listada em bolsa. Empresas muito boas, saudáveis às vezes, né? Mas que tem essa particularidade também de gerar muito caixa e gerar distribuições às vezes extraordinárias de dividendos. Tá? É sempre importante procurar, lógico, um profissional, mas temos oportunidades e reforçando, principalmente em momentos quando a gente tem essa queda da bolsa, é que abrem as grandes oportunidades na bolsa, seja de ganho de capital, seja através de dividendos. Tá? É um ambiente fácil? Lógico que não, né? Mas ao mesmo tempo são nesses momentos que surgem aí aquelas grandes valorizações ou grandes ganhos de capital, no momento ali com um maior risco, já como dizia os nossos grandes investidores aí no Brasil e ao redor do mundo. Rapidinho, sim ou não, Saravalli? Você falou da Petrobras, estava falando com o gestor hoje cedo, ele falou o seguinte: Petrobras está todo mundo vendendo, achando que o barril do petróleo vai lá para baixo, eu estou comprando. E aí, compra ou vende? Tem um cenário que as ações em bolsa devem continuar caindo, mas ela não deixou de ser uma empresa boa, né? Ela continua gerando caixa e continua gerando bons dividendos. Boa. Então acho que a resposta é tudo tem um preço, né? E é importante cada um fazer a sua conta.